Olá pessoal, eu sou o Miguel, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de partilhar, subscrever e comentar aí em baixo. E vamos ao vídeo. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos um tema explosivo que está a agitar as águas em Bruxelas, o polêmico Plano Rearm Europe, defendido por Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia. Este plano tem suscitado críticas fortíssimas de várias bancadas do Parlamento Europeu. Agora já falei nisto outro vídeo, eu acho que é muito mau estar a armar a Europa, principalmente quando a grande potência europeia já tem histórico de guerras, que é a Alemanha. Eu acho muito mau. Pôr a Alemanha com armas. Pondo em causa a sua legitimidade, o real propósito da proposta e, acima de tudo, os custos que poderá acarretar para os contribuintes. Para compreendermos a dimensão desta questão, é fundamental analisar as principais declarações feitas por eurodeputados de diferentes países. Observamos aquilo que muitos consideram ser um pretexto para a criação de um super-Estado europeu, o receio de aprofundar a militarização em segurança face ao aumento dos gastos públicos e o E cada vez um Estado maior, cada vez mais socialismo, cada vez mais opressão em cima da população. Estamos a caminhar para isto na Europa. impacto destas decisões na vida de cada cidadão. Seremos extremamente críticos, mas também analíticos e construtivos, para não nos limitarmos a apontar o dedo. Queremos, acima de tudo, colocar as perguntas que são indispensáveis para um debate democrático e esclarecedor. De início, fiquemos a par do cerne das críticas, a ideia de que a guerra na Ucrânia estaria a ser usada pela Comissão Europeia não só para ajudar Kiev, mas também para alargar o poder central em Bruxelas. Segundo algumas vozes no Parlamento, von der Leyen estaria a aproveitar esta crise para concentrar ainda mais competências na União, minimizando a soberania dos Estados-membros. A expressão super-Estado europeu ecoou com força em vários discursos, especialmente no da eurodeputada polonesa Anna Brilka. É ela quem acusa a Comissão de se valer da tragédia ucraniana para forçar um passo perigoso na construção de uma Europa federal, sem que exista um verdadeiro consenso ou um referendo junto dos. Isso é uma realidade, porque estão-se a valer daquilo que aconteceu na Ucrânia só para gastar milhares de milhões em armamento, quando não havia necessidade nenhuma de o fazer. Bastava sim ter uma pequena contribuição na NATO, que é o que já tem, e aliás, aumentar a contribuição na NATO, e estava feito. Para que é que vamos rearmar uma Europa que já tem antecedentes de guerra? Não mais necessidade disso. Cidadãos. Mas as críticas não ficam por aqui. Temos também Milan Uric, eurodeputado eslovaco, que classifica o Rearm Europe como uma potencial fraude. Ele alerta que os custos deste esforço militar aumentarão a inflação e a dívida pública, enquanto se alimenta. Já falei sobre isso também, porque no discurso da von der Leyen ela diz que deixa de haver teto máximo de gastos se esses mesmos gastos forem gastos em equipamento militar. Ou seja, podes gastar à tua vontade os que gastes em equipamento para a guerra. Isso não tem, tipo, em países que são socialistas, eles vão gastar a força toda. E já se sabe como é que os países socialistas é para gastar, 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 gastar. E o que é que isso vai fazer? Inflação. O pobre vai perder poder de compra. Uma estratégia de militarização do continente. Uric relembra ainda o episódio controverso da compra de vacinas, alegando que a mesma pessoa que supervisionou esse processo pouco transparente, Ursula von der Leyen, agora lidera um plano de compra de armamento em massa. Que é para roubar como fez na cena das vacinas. Exatamente a mesma coisa. Vai roubar, roubar, roubar. Porque também para que é que sabem os políticos? É para roubar, só não existiam políticos. Sem garantir mecanismos sólidos de controlo. Por outro lado, o eurodeputado dinamarquês Anders Vestisen traz uma questão fundamental. Até que ponto o fracasso em defender a própria União ou em apoiar de forma eficaz a Ucrânia se deve a fatores externos, ou não será antes resultado de fragilidades internas da União Europeia? Ele sugere que a União Europeia deveria assumir a sua fraqueza estrutural, a sua incapacidade de coordenação e planeamento estratégico, em vez de responsabilizar apenas terceiros. Este raciocínio leva-nos a ponderar: estará a União Europeia agora a usar o Rearm Europe para mascarar velhos problemas de subinvestimento e falta de coesão? No mesmo sentido, Eu concordo com essa analogia, porque a Europa nunca foi coesa, nunca, tipo, a 100%, nunca foi 100% coesa. A coesão que existe na Europa é para haver uma livre circulação de pessoas e bens, porque senão era como antigamente, que havia fronteiras em todo lado, e a Europa só existe para haver uma livre circulação de pessoas e bens. E lá está, criaram uma moeda mais forte. ouvimos vozes como a da belga Cita Kanko, que identifica na postura do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um chamado ao despertar para a Europa no que diz respeito à sua política de defesa. Kanko sublinha que foi Trump quem salientou a necessidade de os países europeus assumirem a sua própria responsabilidade na defesa. Afinal, a dependência histórica do poderio militar norte-americano sempre foi enorme, levando a que muitas capitais europeias relaxassem nos seus orçamentos de defesa.
Agora, no entanto, estaríamos a enfrentar um salto brusco para uma militarização interna sem um planeamento transparente, levantando dúvidas sobre se estamos a ser empurrados para um extremo Principalmente pelo valor, são 800 bis. 800 bis não é 1.000 milhões, são 800 bis. oposto. Um ponto que realmente acendeu os alarmes foi a postura do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Contrariando a maioria dos líderes europeus, que apoiaram o Rearm Europe, Orbán vetou a declaração final sobre o fornecimento de armamento à Ucrânia. Ele vai além e diz que esta política poderá arruinar a Europa. Embora a Hungria seja por vezes alvo de críticas vindas de Bruxelas, não se pode ignorar que Orbán tem vindo a alertar para os riscos financeiros e diplomáticos de Uma coisa é certa. Vamos perder poder de compra em força e vamos perder conforto. Isso é certinho. Vamos perder isso tudo. Não tem quer dizer, ai, mas é a longo prazo. É a longo prazo nada. Não é em 4 ou 6 anos que a Van der Leyen quer fazer esse gasto. Se é em 4 ou 6 anos, como é que se dilui 800 bis em 4 e 6 anos? É inflação e perder poder de compra. É imprimir dinheiro com força. uma escalada militar sem travão. O seu recado é claro: mais dívidas e mais confrontos podem deitar por terra a estabilidade económica do continente, numa altura em que os cidadãos já lutam contra a inflação e a crise energética. Alguns poderão argumentar que Orbán defende apenas os seus próprios interesses, mas numa democracia plural, as vozes divergentes são fundamentais para expor falhas. Neste contexto, a posição húngara torna-se um contrapeso. E se os políticos de direita, muitas vezes demonizados, estiverem a levantar precisamente as questões que outros receiam colocar? O conservadorismo fiscal e a defesa da soberania nacional podem servir de travão contra uma integração europeia apressada, sobretudo quando falamos de decisões que implicam orçamentos de muitos milhares de milhões de euros. A verdade é que as críticas ao Rearm Europe apontam para vários problemas: falta de transparência, risco de sobreendividamento, diminuição da soberania dos Estados-membros e a possibilidade de uma militarização que desvirtua o espírito fundador da União Europeia, que sempre priorizou a cooperação pacífica. Muitos questionam onde está a via diplomática, que foi praticamente posta de lado nas conversas sobre o conflito na Ucrânia. O Parlamento Europeu, que deveria ser o palco do debate democrático, está dividido entre os que exigem maior protagonismo militar e os que temem as consequências. O problema da ajuda à Ucrânia é que se tu perguntares o que quer que seja sobre a Ucrânia, ou seja, mas porquê é que está a ser gasto? Para que é que aquilo está a ser gasto? Porquê é que toma. Já és pró-Rússia. Tu não podes fazer perguntas porque já és pró-Rússia. Eu quando falo em. Não sou pró-Rússia, nem sou pró-Ucrânia, sou pró-verdade. É que a mim cheira-me mal a conversa da guerra desde o início. Porquê? Porque ele só quer armamento, dinheiro, armamento, dinheiro. E para onde é que isso está a ir? Depois veio-se a saber que está muita corrupção. Há muita corrupção na Ucrânia. E é para aí que está a ir o dinheiro. E eu não quero que o dinheiro dos impostos que eu pago vá para a corrupção. Eu sei que a maior parte desse dinheiro vai, mas eu não quero que vá. Consequências de uma corrida aos armamentos. A eurodeputada polonesa Anna Brilka reforça a tese de que a guerra está a ser usada como alavanca política. Ela acusa abertamente Ursula von der Leyen de instrumentalizar o sofrimento ucraniano para consolidar a União numa forma cada vez mais centralizada, o que no entender desta parlamentar e de muitos outros, seria a antítese da soberania nacional. E neste ponto, não podemos deixar de perguntar, até que ponto os cidadãos europeus estão a ser informados ou pelo menos, consultados sobre algo tão importante como a criação Cidadãos europeus, em grande parte, estão a ser desinformados pela comunicação social, em grande parte. de um bloco militar unificado. Há, portanto, várias questões que exigem resposta imediata. Primeira, está a Comissão Europeia a usar o pretexto da guerra para se apropriar de mais competências, ultrapassando o seu mandato? Segunda, como garantir que o dinheiro investido em armamento não seja desviado de áreas sociais prioritárias como educação, saúde e apoio às famílias? Pois é certa, se não imprimirem dinheiro, o dinheiro vai ter que sair de algum lado. De algum lado o dinheiro vai sair, ou vai sair da saúde, ou vai sair da segurança pública. De algum lado vai ter que sair. Não há cá aumentar gastos sem imprimir dinheiro ou aumentar impostos. O dinheiro vai ter que sair de algum lado. E não é pouco, são 800 bis. Esse dinheiro aí vai ser imprimido, quase aposto. E imprimir dinheiro faz inflação. Terceira, onde está a via diplomática, historicamente valorizada na Europa para pôr fim à guerra na Ucrânia? Quarta e última, quem será responsabilizado se estes gastos exorbitantes falharem na missão de trazer estabilidade e segurança ao continente? Estas perguntas, por Alguma vez alguém foi responsabilizado por imprimir dinheiro? Nunca. Quem se fode é o pobre que perde poder de compra e compra cada vez menos comida. Esse é quem se fode. si só, já mostram a dimensão da polémica. A segurança europeia é sem dúvida importante. Após décadas a depender dos Estados Unidos via NATO, é compreensível que a União procure reforçar a sua autonomia.
Mas não seria mais razoável começar por corrigir as falhas internas e a falta de coordenação, em vez de precipitar o megaprograma militar que muitos consideram obscuro e financeiramente ruinoso? Ao falar sobre a posição dos Estados Unidos neste cenário, recordemos ainda que o ex-presidente Trump, frequentemente criticado em muitos círculos europeus, teve a coragem de dizer em voz alta aquilo que muitos evitavam: a Europa não pode continuar eternamente sob o guarda-chuva americano, sem investir na sua própria defesa. E é exatamente essa crítica que hoje, no Parlamento Europeu, se torna um dos argumentos para o rearme Europe. Todavia, é fundamental não cair no exagero orçamental que pese sobre os contribuintes, muitos dos quais ainda lidam com as dificuldades da. Mas já vai cair. Se aquilo for mesmo para a frente, os 800 bis não é pouco, não é nada pouco dinheiro. E meter isso em armamento é a mesma coisa que tu construir uma mesa para destruir passado 15 dias. Em que é que tu enriquecestes com isso? Não enriqueces em nada, ninguém enriquece com guerras. Quem enriquece é o empresário da- que faz o equipamento militar e o governo. São os únicos que enriquecem. Toda a gente empobrece. Porque guerra só empobrece as pessoas, não faz mais nada. Pandemia e agora com uma inflação galopante. Quando refletimos sobre a influência de políticos de direita a nível mundial, sejam conservadores ou populistas, devemos perceber o seu papel enquanto contraponto a certos projetos supranacionais de cariz federalista. Este escrutínio é útil numa democracia, garante que não se formem blocos de poder hegemónicos. Nesse sentido, é possível que por vezes, as alertas vindas de figuras como Orbán ou de alguns parlamentares da direita europeia ajudem a evitar passos irreversíveis que possam pôr em causa a sustentabilidade financeira e a coesão da União Europeia. Our next speaker. The President of the European Commission is using the war in Ukraine and the crisis in relations with the US administration as a pretext to accelerate the construction of a European superstate. Such a state means one thing, the failure of Europe. The real intention of the European Commission is not to provide aid to war-torn Ukraine or to solve any European problem. More problems are just a pretext for the appropriation of more competences of the Union. Can give Europe is to refrain from doing any. Well, for me it's absolutely clear that Europe not at all wants to tear down the transatlantic alliance. It seems to be a unilateral decision now from the US to at least make it much weaker than it is. If Article 5 is under pressure and it's not a total guarantee, then NATO is not as strong as it should be. É certo. Se o objetivo da União Europeia é ter o mesmo poder militar que tem os Estados Unidos, eles nunca na vida vão lá chegar, porque o PIB europeu não chega é para metade do PIB dos Estados Unidos. Não tem capacidade para suportar um gasto militar como tem os Estados Unidos. Nunca na vida. It's a deterrence. It's not an aggressive force. And yes, we have to rebuild our European defence industry. That's absolutely clear. We have to be able to build up our own military and not buying it somewhere else. Recall that this is, it's probably against the rules. This is a parliament. Madam von der Leyen, you want to buy weapons for 800 billion euros. Please don't hide somewhere in the background. Just show us how you bought vaccines. I'm convinced that if you are the person who does it, then buying weapons will be just another fraud, a fraud on Europe. Nisto tem que concordar. A compra de armas é só mais uma fraude para meter dinheiro ao bolso. Tem que se concordar. Taxpayers, and who do you think is going to be fighting with those weapons? We're just talking about further militarization, further debts, further consolidation, further inflation. And I'm sorry that the only person who spoke up at the summit against these wars planned by von der Leyen was Mr. Orban. Everybody else, Macron, Scholz, Fiala, Fico, they all voted for von der Leyen's plan to amp up military support for Ukraine instead of backing Trump's plan and pushing Zelensky to support peace. When voting, we will not support. I see. Now you want to sacrifice all of Europe? Is this by chance? And you're inviting Turkey into this defense structure as well? As Turkey occupies half of Cyprus. For this is a casus belli, actually.
You say it's a strategic partner, Turkey. Actually, it is an invader, an occupier of European territory. But, of course, Cyprus doesn't have rare earths. Ladies and gentlemen, you have abandoned peace and diplomacy so that the coffers of the defense industry can be filled, so that we can create weapons rather than schools and hospitals. Hospitals actually are falling apart, schools as well. Listen. Foi falado que se o dinheiro for gasto em equipamento militar, está tudo bem. Se for gasto em melhoramento de infraestrutura, isso já não pode. 35. So let me put this very simple. We want our money back. Og når vi ser på det fra et dansk perspektiv. And when we look at it from a Danish angle, you can say that the EU has done very little. Time and again, Denmark has supported Ukraine, military, financial aid, and we've seen how some of the bigger countries, France, Germany, Italy, have not followed our lead. So it's easy to blame Trump for the situation Ukraine is in now. But if you really want to understand why, after 3 years of war, the EU is not able to defend itself and not defend Ukraine, we need to look inward. Commissioner, for energy we used to look at Russia. The truth is that we are weak because we neglected our potential power. Because by not investing enough or soon enough in defense and industry, we gave up the right to be respected. We abandoned our primary duty, which is to provide security and pride to our citizens. They wonder when we will take responsibility. Right now, we are only excited because Trump woke us up. Basically, he just showed us that there is no such thing. Já tinha falado há muito tempo que nós andávamos a financiar uma Rússia que ia militarizar-se. Ele já tinha falado isso há muito tempo. Só que a Europa, lá está, com a panca do sermos verdes e não sei o quê, andou a desligar as centrais nucleares e centrais a carvão e a financiar gás e petróleo da Rússia. Foi isso. As a free lunch. And we are upset. The fact that we need this wake-up call about defense is so disturbing for our citizens. We need to remember that Europe was stronger and can be strong again. We need to remember that still the end of the Cold War was not the end of history. That we cannot earn respect if we do not change our mindset. We need to invest in our defense and values and stand firm for our principles, not only when it's comfortable, but also when it is not. I think that Putin and Trump form one of the most dangerous ideological alliances that the world has seen in a long time. Então o Trump é perigoso só por querer paz, em vez de querer guerra? Eu vou por outra via, eu vou pela via de que o Trump não é perigoso, ele só quer paz, não quer ter gastos desnecessários com guerras. É só, eu não estou a dizer que os Estados Unidos que são tinhas, porque eles fizeram guerras só por petróleo, eu bem sei disso. Agora, na Ucrânia, ele não quer guerra, ele quer paz. Só isso. Therefore, it is essential that the EU strengthens its support for Ukraine. In addition, the EU should set a strategic goal of reducing our dependencies on the US. This means creating a European security architecture, redirecting all financing currently going to the US arms industry to Europe, reducing energy dependencies, and limiting the powers of the digital oligarchs. Changes to the fiscal rules must enable all of these investments, and I do understand that the goal might also require more investment in European defence. But it would be a historic mistake to finance this by cutting welfare, because that would only cement the rise to power of Putin's and Trump's allies in Europe, the extreme right, and for once the EU needs to be smarter than this. Establishing normal relations with Russia if the US... It's European families which are suffering right now and don't have the money to pay for all of this, that the policies that are being adopted by the Commission are undermining families altogether. We're speaking about autocratic systems, dictatorship, the suspension of democracy. As we saw just a couple of days ago in Romania, what has the Commission done? Absolutely nothing. Thank you, Madam. Aquele político falou bem, quando
a democracia calha bem, muito bem. Quando calha mal, suspende-se a democracia. Ele falou bem. Porque aconteceu isso aqui já não sei qual é que foi o país, acho que foi para a Roménia, coisa assim, já não sei. Em que, como quem foi eleito não interessava na europeia, suspendeu-se a democracia. Até faz rir estas merdas. The vast majority of Hungarians believe that Hungary's place is in Europe. Everyone must clearly understand that. Hungary's home is Europe, and Europe's security is equal to Hungary's security. We, the opposition, our TISA party, are ready to lead Hungary back to the heart of Europe. Our future lies in a strong, secure and prosperous Europe, not in the shadows of the Kremlin. By Mr. Jungblut, do you accept that? Afinal, todos os cidadãos europeus têm o direito de saber como o seu dinheiro é gasto. Se a falta de clareza nos processos de compra de armamento e as suspeitas em torno da contratação de vacinas. Mas depois também temos o problema, é que vamos virar indústrias que não têm nada a ver com o armamento para o armamento, porque lá vai-se ganhar mais dinheiro. Temos esse problema e isso não enriquece ninguém. Ninguém enriquece com equipamento militar. Ninguém. Vacinas permanecem na memória coletiva, então é legítimo que haja receio de que este programa militar possa transformar-se num buraco negro de corrupção ou num instrumento de poder, sem benefícios tangíveis para a paz. Muito se questiona também a ausência de um debate mais amplo sobre como a Europa deveria abordar a questão energética e a dependência tecnológica. Alguns defendem que o dinheiro que agora se planeia injetar no setor de defesa seria melhor empregado na transição energética ou no reforço das fronteiras externas, mas com métodos sustentáveis. Eu sou de acordo que o dinheiro que se vai gastar com isso era gastar em infraestrutura. É só o que é preciso. Não é preciso gastar em equipamento militar, disso. É infraestrutura. O que os países precisam é de infraestrutura. É isso que enriquece os países. É ter mais infraestrutura. Ou ainda no combate à pobreza crescente em vários Estados-membros. Se a Europa começa a canalizar avultados recursos para o complexo industrial militar sem uma estratégia clara de retorno, corremos o risco de descurar as necessidades mais urgentes da população. A União Europeia, outrora campeã de diplomacia e cooperação, dá a impressão de que trocou a bandeira do diálogo pela... Isso já lá há bons tempos. Isso já lá vai. Agora a União Europeia é a mesma coisa que socialismo e se não faz o que eu quero, eu corto o financiamento. É isso. A União Europeia agora é isso. Correr às armas. Se tal se confirmar, esta mudança de paradigma poderia ser catastrófica, não só para o continente, mas para toda a cena internacional. O aumento das tensões geopolíticas, o risco de reações adversas de potências exteriores e o perigo de uma escalada militar não planeada deveriam ser motivo de reflexão profunda, antes de se assinar qualquer cheque em branco a uma indústria que, naturalmente, tem interesse no lucro. Há também a questão moral. Será que queremos... Qualquer indústria tem interesse no lucro. Isso é bom. É assim que se fica mais eficiente. Uma indústria que não tem interesse no lucro não é eficiente. Construir uma Europa definida pela sua força militar, quando a nossa história recente mostra as vantagens da diplomacia, da colaboração económica e do respeito mútuo. Lembremos que a integração europeia começou justamente para evitar novas guerras no continente. Não devemos perder de vista esse objetivo fundamental, a paz. Apesar de todas as ameaças externas ou conflitos pontuais, manter a paz continua a ser um valor central da União Europeia. No meio disto tudo, como ficam as famílias europeias? Num cenário de inflação, As famílias europeias vão empobrecer cada vez mais. Isso vai acontecer. Vão perder qualidade de vida, vão empobrecer e lá está. No final de tudo vão se começar a queixar. contas de energia elevadas e possível recessão, será que as pessoas compreenderão que de repente se prioriza a aquisição de armamento avançado, em vez de reforçar sistemas de saúde em colapso ou escolas carentes de investimentos? A opinião pública pode muito bem virar as costas às instituições europeias se sentir que os seus representantes não prestam contas, nem têm empatia pelos problemas do dia-a-dia. Por isso, pergunto a todos vós: estará a Europa a cair num ciclo de desconfiança mútua, onde cada país tenta armar-se para não depender de ninguém? Será que o Rearm Europe é realmente a melhor solução para garantir a segurança continental? Estamos dispostos a arriscar a nossa economia, Eu não acho que seja. Porque a partir do momento que temos a NATO, basta financiar a NATO que temos a segurança. E se, como o Trump disse, que quem mais dá dinheiro à NATO é os Estados Unidos, é só dar mais algum dinheiro à NATO. Mas, com isso, não é estar a dar 800 bis. Isso é um exagero. Agora, lá está, temos que ter dar mais algum, tipo, nem que seja 1,5% ou 2% do PIB.
Agora lá está, não há 800 bis. Isso é muito. Nossa estabilidade social e o nosso modelo de bem-estar em prol de um plano militar cuja eficácia nem sequer está provada. Estas questões não devem ser varridas para debaixo do tapete. Precisam de debate e de escrutínio a fundo, principalmente por parte dos cidadãos que, em última análise, são quem paga a fatura. É imperativo que os processos de tomada de decisão sejam abertos, que existam mecanismos de controle parlamentar sólidos. Mas nunca vão ser abertos. As tomadas de decisão nunca vão ser abertas, porque eles podem roubar. E o político só tem interesse em roubar. É só esse o interesse do político. Não há mais nenhum. E que as populações sejam ouvidas. Se estamos a construir uma Europa forte, esta deve ser em valores democráticos, não apenas em arsenais. Em conclusão, meus caros amigos, o Rearm Europe de Ursula von der Leyen é uma proposta altamente controversa, que pode vir a mudar radicalmente o futuro da União Europeia. Dos alertas sobre superestado e fraude potencial, passando pela ameaça de inflação e militarização, até ao veto húngaro que travou os planos de armamento, o cenário é tenso e carrega implicações que vão muito além da ajuda à Ucrânia. O debate, tal como defendem as vozes críticas de direita ou de qualquer outro espectro político, deve ser vivo, rigoroso e público. Só assim poderemos garantir que a União Europeia não se perca num rumo de endividamento e de concentração de poder, transformando-se numa superestrutura distante, opaca e militarizada. Caríssimos amigos, deixo o apelo para que cada um de vós faça perguntas, questione, investigue e se informe. Precisamos de estar atentos para não permitirmos que, em nome de uma causa legítima ou de uma urgência política, se abram as portas para caminhos que ponham em causa a própria essência da Europa. Vamos exigir clareza, prestação de contas e visão de longo prazo. E lembremos sempre, a paz e a soberania dos Estados não devem ser moeda de troca em agendas escondidas. Em resumo, isto aqui só quer dizer que vamos ser vítimas de mais fraude, como foi com as vacinas, que é para eles roubar mais. É que 800 bis é muito dinheiro e isso é só para roubar, não serve para mais nada, é para roubar. É isso que eles querem, é roubar.